Olá, meu nome é Matheus Loureiro. Eu fiz esse trabalho 3 com a Thaís Daniele sobre TCP, servidor HTTP simplificado. A gente está usando como base trabalho 2, cliente-servidor TCP. Como você pode ver, o cliente ainda está aqui, mesmo ele não está sendo utilizado, que o cliente agora é requisição HTTP web para poder abrir isso aqui, essas duas páginas que estão no servidor. Muitas coisas no servidor aqui foram comentadas, porque não estão mais sendo utilizadas, mas a gente deixou para mostrar a diferença. Seria os logs aqui, a thread, né? A lista de clientes, a função de calcular o SHA-256, o time, né? A função de lidar com o cliente, antiga, né? E a função de broadcast de chat server console, né? Server set console, que era para lidar com o broadcast e o intercâmbio de mensagens de cliente e servidor. Bom, eu vou rodar aqui primeiro, daí a gente já vê mais sobre o código. Primeiro eu entro no source e depois eu start o servidor. O servidor está ouvindo no IP 127.0.0.1 na porta 12345. Já deixei até salvo aqui o caminho que a gente vai pedir aqui para fazer a aquisição. Então aqui é o IP mais a porta e o index HTML que a gente quer que o servidor web peça ou ao browser web faça aquisição para o servidor para abrir. Então ele abre aqui, beleza, né? Ele conectou tanto o HTML quanto a imagem, ele abriu uma conexão TCP separada, com uma porta diferente, né? E depois ele só voltou que foi ok, voltou 200, né? Agora, para mostrar que ele é um thread, a gente vai abrir esse segundo ponto HTML. Um ponto importante de falar é que esses browsers, como o Google, por exemplo, às vezes eles fazem mais de uma requisição. Então, pode aparecer aqui, provavelmente vai aparecer que ele conectou de novo aqui, né, o index.html, né, mas enfim, só para explicar, né, mas ele fez aqui, ó, a segunda conexão do segundo .html desse emoji 2, com portas diferentes e tudo mais, né, duas conexões TCP e aqui voltando só que deu 200, né, o que acontece é a gente tentar abrir alguma coisa que não existe, tipo um abacate.html, né, então aqui abacate.html não existe, né, e apesar de que ele vai fazer a conexão, não, vai ter até tentar duas vezes, né? E não vai encontrar nada. Mas mesmo assim ele estabelece a conexão, né? Só que ele, quando ele está montando o cabeçalho, ele volta o erro 404 porque não tem. Ele não encontra esse arquivo na base dele, né? Bom, a gente poderia também abrir uma imagem. Então tem uma imagem .jpeg aqui, né? A gente pode abrir a imagem que ele também vai fazer a conexão. Então, imagem.jpeg. Então aqui, né? Imagem.jpeg, conexão tal com uma porta diferente, né? Bom, agora eu vou explicar. Tudo começa na função principal aqui de startar o servidor. Então ele define um socket, uma opção reutilizável de endereço e porta. Ele vincula, né, dá um bind do host da porta que estão sendo definidos lá em cima e coloca o servidor em modo de escuta para os clientes que vão fazer essas requisições para conexão TCP. Aqui está comentado que era do anterior, né, que era do servidor do chat. Então aqui ele pega para cada cliente o IP, ele aceita essa conexão, cria uma thread de handle client para cada um, essa é uma função nova, agora é um novo handle client, passando como argumento o cliente e o IP dele, e ele é, inicia essa thread, né? Aqui são umas exceções e ele começa o servidor. Então aqui da função nova, né, do handle clients, só mostrando, a gente está utilizando o socket, o thread e o OS, o OS para ler os arquivos, né, thread e o socket, thread porque ele é um thread e o socket porque é o socket TCP, né. Host, então a porta que vão ser definidas e o tamanho do buffer. E aqui o server files, o diretório, é só a gente mostrando o diretório do files, que é para ele saber onde procurar as páginas, né. Então, um novo handle client, com o cliente e o IP do cliente. Ele recebe uma requisição do navegador, ele decodifica, né? E, se não houver requisição, né, só dá um return.
Ele pega as primeiras linhas, né? E dando split aqui, né? E volta o tamanho também. Se for menor do que 2, ele dá um break, né? Então ele pega o método da primeira linha, que nesse caso vai ser o get, né? A gente está utilizando só o get aqui. Um arquivo solicitado na primeira linha, né? Então, por exemplo, se ele for o index file, né? Então ele vai ver depois dali da barrinha, né? Então, no caso, o index, o segundo, ou no caso, a imagem do JPEG. Aí ele vai remover a barra inicial para achar o arquivo, né? Então, ele vai dar um OS, né? Path join. Daí ele vai pegar o files, que está ali em cima, né? Que dá um files barra o arquivo solicitado, né? E aí ele vê se esse arquivo existe dentro da pasta files, utilizando o OS. E ele vê qual é o tipo de arquivo, se ele é um arquivo texto, um arquivo imagem ou um arquivo imagem, né, JPEG ou PNG. E se ele termina com isso, né? Tipo, se ele termina, enfim. Se ele termina com HTML ou com HTM, né? Ou JPEG, ou JPG, PNG, enfim. Né? Daí ele só define o conteúdo da imagem, porque ele vai montar o cabeçalho, né? Então ele lê o arquivo aqui, né? Monta o cabeçalho, então no caso, se deu certo, né? 200. O conteúdo, né? Então ele volta com o conteúdo aqui, o tipo de conteúdo, o tamanho e a vez que vai fechar após enviar, né? Conexão. E aqui ele envia, né? Dá um send all, um header mais o conteúdo. Então, o cabeçalho aqui, mais o conteúdo que quando a gente leu aqui. Então, só avisar, aqui é o que aparece no terminal, né? Caso não deu certo, não conseguiu ler o arquivo, então a gente cria um HTML aqui só com 401 dizendo que não existe, 404, perdão. Monta um header com 404, com conteúdo do tipo texto, e manda o tamanho aqui e fala avisando que a conexão vai fechar após enviar. Então ele envia e só volta com esse print que aparece para a gente aqui no terminal. Soma as exceções, depois fecha o cliente, né? Fechamos a conexão após a resposta. E basicamente essa é a diferença. A gente não está utilizando o cliente, não estamos utilizando a function e tudo mais. E é isso, basicamente. Essa é a versão nova utilizada para HTTP servidor simplificado. E é isso.